Nós estamos aqui nesse mês de novembro numa série sobre milagres, falando sobre os milagres de Jesus. E eu dividi os milagres em alguns temas. Jesus fez milagres na natureza. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele acalmou uma tempestade e ele transformou água em vinho, que foi a primeira mensagem de novembro. Depois eu escolhi uma segunda área, que são doenças físicas. Jesus curou a sogra de Pedro, uma mulher encurvada, a orelha de Malco, e nós falamos aqui dentro desse tema, uma menina e uma mulher curada semana passada. A menina tinha 12 anos, a mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E hoje eu quero falar sobre pessoas que tiveram a experiência de surdez, que Jesus curou os seus ouvidos, abriu os ouvidos. E depois nós vamos ver outras áreas que Jesus fez milagres, como ressurreição de mortos, como cegos que voltaram a enxergar, como expulsão de demônios e outros temas que eu estou preparando para os outros domingos de novembro, depois no caso do teatro, que vai ser semana que vem. Então hoje a cura de um homem surdo, é o nosso tema, e o texto é de Marcos 7, 31 a 37, diz assim o início do texto: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Veja bem, quando aparece aqui território de Decápolis, no capítulo 5, um pouquinho para trás ali, Jesus foi expulso daquela região, e por isso eu coloquei ali na tela uma segunda oportunidade. Jesus foi expulso, mas ele volta lá. Não sei se você se lembra daquela passagem que tinha um homem endemoniado, e ele estava endemoniado por uma legião, muitos demônios, e aqueles demônios então, eles pedem para Jesus que eles saiam daquele homem e vão aos porcos, e os porcos vão para o precipício, os porcos morrem, e aqueles moradores daquela cidade, eles falam: Jesus, você está nos dando prejuízo, vai embora daqui, deixa o homem endemoniado, mas não mexe com nossos porcos não, com a nosso trabalho, com a nossa criação. Eles preferiram os porcos e ver aquele homem continuando daquele estado lamentável, e Jesus então foi embora da cidade deles, do território. Decápolis era 10 ali regiões próximas, pequenos vilarejos, Decápolis. Mas Jesus depois volta de novo ali, nessa passagem, ele dá uma segunda oportunidade, ele dá uma segunda chance, e aqui já vem a primeira aplicação da noite. Deus nos dá sempre uma segunda chance. Tem uma parábola na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, aquele filho que foi embora, mas quando ele volta, o pai diz: segunda chance, vamos de novo. Temos que acreditar que as pessoas podem mudar, e nós vemos aqui nesse texto hoje, que eles foram diferentes aqui. No final do texto ele fala: Jesus faz tudo esplendidamente bem. Eles admiraram Jesus, mas Jesus deu a eles uma segunda oportunidade. Nunca diga assim: essa pessoa não tem mais jeito. Nunca diga assim: essa pessoa, se meu filho está perdido. Nunca diga isso. Lembre sempre desse texto aqui, segunda oportunidade. Ele foi expulso, mas ele deu uma nova oportunidade para aquelas pessoas. Esse é o nosso Jesus, e ele vai curar agora um homem surdo e gago. O verso 32, então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Veja que não fala surdo e mudo, fala surdo e gago. Possivelmente ele tinha dificuldades em falar. Nós não estamos ali com aquela pessoa, com o médico, para falar o que aconteceu, mas o que alguns comentaristas da Bíblia falam, que talvez esse homem, a dificuldade da fala, não que ele tenha algum problema no aparelho fonador, mas é porque ele tem um problema de escuta. Então, como ele nunca ouviu, possivelmente um surdo de nascença,
ele não sabe falar, ele nunca ouviu o som. E naquela época não tinha fonoaudiólogo, não tinha medicina, tanta coisa, então ele não sabe falar, ele nunca ouviu o som. Talvez ele lê os lábios, mas ele não escuta. Então por isso ele é gago, ele deve falar aquelas monossílabas, aquelas palavras sem sentido. Então, gente, o que nós podemos ver aqui, na realidade, é que nosso corpo, ele é uma unidade, né? Então, se o ouvido não funciona, a fala já é prejudicada, né? Assim é o corpo humano, ele vai trabalhando em conjunto. Se você, por exemplo, nunca ouviu o inglês, você não vai saber o que é inglês, você não vai entender, porque você nunca ouviu, né? Se jogar você lá no meio dos Estados Unidos, lá, você vai falar assim, cara, não estou entendendo nada do que estão falando. Agora, se põe uma criança lá, recém-nascida, para crescer lá, ela vai entender, ela vai absorver, porque ela escuta. Uma pessoa que não escuta, que é surda, ela está desligada. Então, talvez essa gagueira, essa falta de vocalização é exatamente vinda de um problema físico de nascença desse homem, que era a surdez. São ideias, são possibilidades que o texto nos dá. E esse homem, então, ele é levado, né, até Jesus. E eu coloquei aqui outro tópico, levando pessoas até Jesus. Então lhe trouxeram. Gente, nós não podemos curar ninguém, né? Nós não podemos fazer nada pelas pessoas, mas a gente pode levar as pessoas até Jesus. A gente pode orar por elas, levá-las numa igreja, numa célula, dizer, olha, aqui é a palavra de Deus. A gente pode, então lhe trouxeram. O que a gente pode fazer não é curar, mas a gente pode levar as pessoas aflitas, doentes, as pessoas que têm sofrimento, levar até Jesus. Então lhe trouxeram um surdo e um gago, e essas pessoas suplicaram que impusesse as mãos sobre o surdo. E é interessante a reação de Jesus. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Primeira coisa que Jesus faz aqui é tirar aquela pessoa da multidão, dos holofotes. Eu vejo hoje igrejas que fazem outdoors, fazem faixas, dizendo noite de curas e de milagres. Mas o próprio Jesus, ele tirava as pessoas do holofote. Ele pedia para as pessoas ali ficarem sozinhas com ele. Não precisava de muito holofote, não precisava de grande aplausos, não precisava. Porque o milagre não é para os homens, o milagre é para Deus. Então às vezes a pessoa fala assim, hoje pastor, eu não acredito hoje que tenha milagres. Por que você não acredita? Tem milagres acontecendo agora, gente, nos bastidores, numa cama de hospital, num quarto, você nem imagina, tem coisas acontecendo nesse momento. Eu tenho uma experiência agora recente aqui na igreja, de um homem, que ele estava com Covid, e esse homem, ele congrega hoje aqui, esse homem estava com Covid, e o médico todo dia dizia para ele, olha, seus exames estão piorando, vou precisar entubar você. E ele muito aflito, ele fez uma oração num quarto de hospital, ele disse, Deus, se eu tenho um crédito com você, faz um milagre na minha vida, me tira desse quarto. E ele disse que naquela hora ele teve uma experiência com Deus, e no outro dia um médico disse para ele, o que aconteceu? Seus exames começaram a alterar para positivo. Ele disse, eu sei o que aconteceu, doutor. Ontem eu tive aqui uma conversa com Deus, e eu vi o próprio Deus no meu quarto, e não só viu Deus, como ele fala que viu até o diabo, ali no quarto dele, no pé da cama dele, e ele disse, eu tive uma experiência com Deus. Talvez a medicina não entenda isso,
E quando ele saiu do quarto, ele tinha um número no quarto, o número 9, ele falou, 9 meses, agora está nascendo uma nova pessoa. E aquele homem, quando saiu daquele quarto, procurou uma igreja, e hoje está firme aqui na igreja, congregando. Não era de igreja, não gostava de igreja, mas ele disse, hoje eu procuro uma igreja, e está muito firme aqui, na célula, no culto, no discipulado, vem até na oração da manhã, mudou, uma experiência, não foi no holofote, não foi no culto do milagre, não, foi lá no quarto dele lá, ele e Deus. Eu acredito em milagres, mas Jesus tira do holofote, Jesus tira da multidão, e Jesus então faz o milagre. E é interessante o que Jesus faz, é curioso, ele coloca os dedos no ouvido do homem, e agora você vai ter um nojinho aí, né? Ele coloca saliva, Jesus põe a sua saliva na boca do homem. Você fala, ai que nojo, pastor, saliva? É de Jesus, gente, Jesus pode, até de Jesus eu queria saliva, né? Ele põe os dedos nos ouvidos e a saliva na boca do homem, assim que ele faz. Por que Jesus fez isso? Eu não sei, foi a única vez na Bíblia que ele fez isso, não teve outra vez. Cada vez ele fazia de um jeito. Tem uma vez lá que ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego, o cego viu e começou a ver. Eu não sei, talvez ele fez isso para dizer, ó, não copiem, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Imagine se a turma quisesse copiar hoje, né? Deixa eu fazer um milagre aqui, então assim, não é para copiar não, né? Chega de saliva, já basta a saliva de Jesus. E ele diz uma palavra, efatá, 34, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe saltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, né? Interessante que Jesus, ele dá um suspiro, né? Um suspiro, esse suspiro, os comentaristas da Bíblia falam que pode ser um suspiro de compaixão. Sabe quando você vê um sofrimento de alguém, você suspira, aquela respiração cansada, você fala, puxa, que tristeza, que vida difícil. Ele suspira, ele sente a compaixão daquela pessoa. Ele era humano, Jesus era humano, ele sentia dor, sentia tristeza, sentia fome, sentia sede. Jesus chorou, diz a Bíblia. Ele suspira por ver aquele homem em tanto sofrimento. Ele suspira e ele fala uma palavra, né? Colocando os dedos nos ouvidos e a saliva na boca, ele diz efatá. Que efatá é uma palavra aramaica, simples, abre-te. Como o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, ele traduz as palavras, mas aqui não é nenhuma palavra mágica. Assim como talita cumi, menina, levanta-te, aqui ele fala, efatá, abre-te, não tem nada demais, é só uma palavra traduzida, abre-te, só isso, não é nenhuma mágica não, ele disse, abre-te, só isso, mas na língua original é efatá, abre-te, ele falou, e aí então aquele homem recebeu um milagre, né? Ali fala que então ele soltou, abriram os ouvidos, né? Começou a ouvir o som, e a língua dele começou a falar, talvez ele começou a ouvir, né, o som e começou a reproduzir o que agora estava. Imagina essa experiência, gente, né, de uma pessoa que nunca ouviu, daqui a pouco começa a ouvir. Já viu essas pessoas que ficam muito tempo, depois elas colocam um aparelho, a alegria que é para elas poder ouvir, é maravilhosa essa experiência. Esse homem começou a ouvir, né? Eu não sei se você já viu também, tem aquele óculos de daltonismo, pessoas que têm um nível de daltonismo muito alto, só vê preto e branco, aí tem um óculos que elas põem, aquele óculos vê as cores, aí quando elas põem o óculos, elas veem as cores e ficam admiradas, nossa, como é bonito, como é colorido, mas elas não enxergavam antes. Fica imaginando, né, esse homem que nunca ouvia, de repente o ouvido dá uma abertura ali, e o som chega, né? E aí ele começa a entender ali agora o mundo da comunicação.
comunicação auditiva no caso, né? Aí ele diz: não conte nada a ninguém, mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Essa semana na célula, uma das células que eu estava, uma pessoa falou assim: pastor, por que Jesus falava para as pessoas não contar? Por que Jesus pedia para as pessoas não falarem? Aí alguém falou assim na célula: psicologia reversa, que tipo assim, ó, não fala não, aí a pessoa fala, né? Sabe aquele negocinho, tipo, vou te contar um segredo, cara, a pessoa fica doida. Não, mas não vou falar hoje não, daqui uma semana eu falo. Cara, ela vai ficar aquele negócio na cabeça a semana inteira. Tem gente que não dá conta, né? Vai te ligar: ó, você vai falar ou não vai, meu? Poxa, estou curioso. Isso é psicologia reversa. Fala: não fala. Aí a turma fala, né? Vai ter um encontro com Deus, né? Tem igrejas que fazem isso. Encontro com Deus é segredo, tem que ir para ver. Não, agora eu tenho que ir, né? É mais ou menos isso. Mas eu creio que não seja isso o motivo que Jesus pedia para não falar. Não era psicologia reversa, né? O que Jesus queria na realidade é porque eu entendo particularmente que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo com o objetivo de morrer numa cruz, e ele entendia que se aqueles milagres que já estavam trazendo muitas pessoas, se as pessoas ficassem divulgando mais e mais, ia tirar ele do seu foco, ia tirar ele do seu propósito. As pessoas iam querer um milagreiro, um salvador como um novo Davi, e o propósito dele não era esse, era a cruz do Calvário, era morrer numa cruz. Então ele disse: olha, sem divulgação, eu estou indo para o meu objetivo. Pedro fala: Senhor, não, Senhor, você não vai para a cruz, afasta-te de mim, Pedro, é o meu objetivo. Então ele tenta, Jesus, minimizar a divulgação, para que ele consiga chegar até Jerusalém e consiga cumprir a sua obra de salvação. E por último, a reação das pessoas, o 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, né? Jesus, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, né? Aquele milagre trouxe admiração, né? As pessoas ficaram maravilhadas, aquelas pessoas que antes tinham expulsado ele: Jesus, sai daqui, você deu prejuízo dos porcos. Agora dizem: olha, ele tem feito tudo esplendidamente muito bem, né? Ou seja, realmente eles reconhecem que ele é o Salvador do mundo. E eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações. Eu sei que a surdez é algo assim muito difícil, né? Para uma pessoa que tem essa deficiência, né? Esse problema, às vezes nasce com a surdez. Hoje existem, né? Para aqueles que têm dificuldades, existem aparelhos, mas nós temos que entender também que a igreja hoje existem um ministério muito bonito de Libras, que é quando alguém está pregando, outra pessoa está fazendo as Libras, para eles entenderem, né? Hoje nós não temos esse trabalho aqui na igreja, mas quem sabe você que está aí, um dia você vai dizer: pastor, eu quero iniciar esse projeto aqui. E é interessante a comunidade surda, que eles se conversam. Se eles souberem que aqui na igreja tem alguém que faz Libras, logo já tem 5, tem 10, tem 20, eles têm uma comunidade de surdos, e eles são alvos também do Evangelho, são alvos do amor de Deus, da graça de Deus, e a gente pode comunicar com eles através das Libras, né, da língua dos sinais, e incluir essas pessoas também em todas as atividades, inclusive na igreja. E eu quero trazer aqui uma aplicação para a gente finalizar, não uma aplicação sobre a surdez física, mas a surdez espiritual, né? A surdez moral, para a gente pensar que às vezes a gente tem uma audição muito boa, mas o que nós podemos refletir aqui para a gente concluir? Surdo não é só aquele que não escuta, mas também a surdez da indiferença, aqueles que têm os ouvidos fechados quando alguém pede ajuda, né? Às vezes alguém pede ajuda para você, você fala assim: não, eu não vou ajudar não, você se fecha. Esses dias rolou um vídeo no WhatsApp, não sei se vocês viram, de uma família numa mesa, e uma criancinha
chegou na mesa e a menina começou a dar comida para a criancinha do lado da mesa. O pai não percebeu e a menina estava alimentando um coleguinha, pedindo comida na rua, do lado dos pais. Ou seja, a criança teve um coração tão puro naquela hora de ver o sofrimento de uma garota da sua idade. E ela alimentou aquela criança. Ela fingia que ela dava uma colher para ela, olhava para os pais e mandava na boca do menino. Ela fingia que ia lá e mandava para o menino. E o pai e a mãe nem percebeu o menino embaixo da mesa. Copo de refrigerante ela trazia na boca, olhava para os pais e mandava para o menino. Que coração, né? O menino da idade dela, devia ter uns 7, 8 anos. Então, às vezes a gente fica muito indiferente. Eu sei que hoje tem gente que pede para bebida, para droga, mas a gente tem que tentar perceber o sofrimento humano também. Hoje você vê às vezes uma pessoa caída no chão, as pessoas passam para lá, para cá, até tropeçam, e ninguém, não tem, o coração está ficando petrificado, muito duro, coração muito fechado, né? Isso não é a palavra de Deus, não ensina. A Bíblia fala da parábola do bom samaritano, né? Surdo também é aquele que não ouve o conselho. Às vezes o pai e a mãe dão um conselho: filho, olha, esse caminho é perigoso. Não, pai, não quero ouvir, né? As penitenciárias, os hospitais, os cemitérios estão cheios de filhos desobedientes. Não quero ouvir o meu pai, não quero ouvir minha mãe, são caretas demais, né? Não ouve o conselho. Também surdo é aquele que não ouve, não tem tempo para a família. Gente, a família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Às vezes o filho vai conversar com a gente: não tenho tempo, não posso te ouvir, fica quieto que eu estou assistindo o jogo de futebol, fica quieto que eu estou assistindo novela, fica quieto que eu estou assistindo o jornal. E a criança está ali tentando conversar, né? Surdez familiar, diálogo. Precisamos tomar cuidado nessa geração tão tecnológica. E por último, os surdos é aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Vem aqui no culto, ouve tantos conselhos, ouve tantas palavras, mas não guarda, não passa aqui dentro, o ouvido está fechado. E para completar, a mudez. O mudo, né? Aquele que não se decide. Você tem que ter a sua boca dizer sim, sim e não, não, né? Ou você está do lado de cá ou do lado de lá, ou você é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo, né? Aquele negócio assim, quase, né? Quase passei no vestibular, mas não passou, né? Quase embarquei, perdi o avião, não embarcou. Cheguei lá, faltava 5 minutos atrasado, não embarquei, perdi. Não adianta o quase. O Brasil quase foi campeão da Copa do Mundo em sei lá que ano, 98, né? Quase foi campeão, mas não foi. Não adianta o quase, ou é ou não é. E alguns, inclusive, como o rei Agripa lá em Paulo, né? Quase você me fez cristão, Paulo, quase me fez cristão. Não fez. Mudos é aqueles que não se decidem, sim, sim e não, não. Decida, diga com sua boca que lado você está, confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Mudo é aquele que não tem tempo para oração, tem tempo para tanta coisa, mas para abrir os lábios e falar com Deus não tem. As redes sociais nos mostram que nós temos tempo, Facebook, Instagram, WhatsApp, temos tempo, mas não temos tempo para abrir os lábios e dizer: Senhor, teu nome é santo, é maravilhoso, teu nome é grandioso. Não, a gente não consegue fazer isso. Mudo é aquele que tem vergonha do evangelho, ou seja, você é cristão? Eu não vou não sou não, eu sou o crente 007, tem vergonha de dizer a sua fé, tem vergonha de publicamente convidar as pessoas para a igreja, para a célula. E mudo é aquele que não agradece, aquele que só murmura. Se está muito calor, que calor, se está muito frio, que frio, se não chove, se chove demais, reclama, e assim vai. Usa a boca para reclamar, reclamar e reclamar.